Oi pessoal, eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai ter uma aula do Reino Animalia falando sobre os invertebrados mais complexos. Vamos lá? Então pessoal, hoje a gente vai começar a falar dos anelídeos. Os anelídeos têm o corpo cilíndrico e são muito parecidos com os nematelmíntios, mas você não deve confundir esses dois grupos, pois os nematelmíntios não possuem uma característica especial que os anelídeos possuem. Você consegue imaginar qual é essa característica? Se pararmos para analisar o nome dos anelídeos, fica muito fácil. Eles têm o corpo dividido em anéis, por isso chama anelídeo. Certo, então assim, dentro do filo Annelida, que é o filo que engloba todos os anelídeos, nós temos algumas diferenças entre organismos. O filo, como vocês devem lembrar, é uma classificação grande e dentro do filo vai caber muitos organismos. Então nós temos alguns grupos de animais que são diferentes dentro dos anelídeos, mas continuam sendo anelídeos. O primeiro grupo que nós temos são os oligoquetas. Os oligoquetas têm esse nome porque eles possuem poucas cerdas no seu corpo. Oligo quer dizer pouco e quetas quer dizer cerdas. Então ele tem poucas cerdas no seu corpo. Dentro dos anelídeos, é o grupo que você mais deve ter tido contato durante a sua vida toda. Quando você brincava no quintal e você começava a cavar naquela parte onde era terra úmida, normalmente você encontra minhocas. Outro grupo, talvez não tão familiar para vocês, sejam os poliquetas. Os poliquetas vivem num ambiente marinho e talvez por isso você não consiga visualizar eles com tanta facilidade. Mas lembrem, poli significa muito e queta significa cerdas, então ele tem muitas cerdas no seu corpo. Além de ter o corpo completamente dividido em anéis, os poliquetas também possuem muitas cerdas no seu corpo. Essa é a principal característica desse grupo. Já o terceiro grupo de anelídeos são os hirudinhos. Eles antigamente recebiam o nome de aquetas, pois não possuem cerdas no seu corpo, mas hoje os hirudinhos recebem esse nome por causa da hirudina, uma substância anticoagulante. Anticoagulante? O que coagula mesmo? Sangue. Sangue. Sabe do que os hirudinhos se alimentam? De sangue. Você sabe quem são os hirudinhos? Isso mesmo, são as sanguessugas. As sanguessugas são anelídeos, são próximos das minhocas. Aposto que você não sabia disso. Organismos bem interessantes desse grupo são as minhocas. Elas fazem a formação de galerias subterrâneas que permitem que o solo seja aerado, ou seja, permite a entrada de ar dentro do solo. Além disso, as minhocas também enriquecem o solo, liberando suas fezes, formando uma substância chamada humus. As sanguessugas, em épocas passadas, principalmente na era medieval, eram utilizadas com fins medicinais. Eles utilizavam as sanguessugas para tirar o que eles chamavam de sangue ruim das pessoas, e isso era um procedimento médico muito famoso. Até hoje, pessoas fazem a sangria utilizando sanguessugas. Elas colocam sanguessugas em determinadas partes do corpo e esperam elas se encherem de sangue. Prosseguindo na ideia evolutiva, nós temos os moluscos. Os moluscos são bem famosos, principalmente por causa do Lula Molusco. Não, brincadeira. Os moluscos são famosos por possuírem uma grande importância econômica, principalmente na parte alimentícia. Se você já foi num restaurante japonês, provavelmente já lhe ofereceram lula ou polvo. Ou se você é ainda mais rico, você provou o escargot, que nada mais é que um caramujo preparado para a alimentação. A principal característica dos moluscos é possuir o corpo mole, e eles podem ter esse corpo envolvido por uma concha ou não. O corpo mole é que dá o nome do grupo, molusco. Agora você já tem ideia de onde é que vem o nome deles. Dentro dos moluscos nós temos grandes grupos importantes. Por exemplo, nós temos os gastrópodes, que são representados pelos caracóis, os caramujos e as lesmas, como é o exemplo do Gary do Bob Esponja, ou do próprio escargot. Esses grupos podem ser terrestres ou podem ser aquáticos, e o nome deles vai variar de acordo com o local onde você vive. Por exemplo, é comum que você encontre pessoas chamando de caracol ou chamando de caramujo, mas normalmente os caracóis eles são terrestres e os caramujos eles são mais relacionados ao ambiente aquático. Todos esses organismos, mesmo os terrestres, têm preferência por locais onde a umidade é alta, já que a sua pele é muito sensível e pode se desidratar com facilidade.
O segundo grupo muito importante dentro dos moluscos são os bivalves. Os bivalves são organismos que possuem duas valvas, ou seja, duas partes que se encaixam e abrem e fecham. Quando você está na praia, você vai catar conchinhas. Geralmente, essas conchinhas são de bivalves. Os bivalves também têm muita importância econômica, tanto relacionado à parte alimentar como na indústria de bijuterias. Saiba que as pérolas são criadas pelas ostras, e as ostras são bivalves. A pérola, na verdade, é uma reação do bivalve a alguma coisa que invadiu o interior das válvulas. E aí ela vai englobar esse corpo estranho, formando o que a gente chama de pérola. Então, seja como bivalve, aproveite as situações ruins para criar algo precioso. Esses grupos são filtradores marinhos, e eles geralmente ficam parados esperando o alimento passar até eles. Também é por isso que há grandes riscos de contaminação desses organismos quando a água em que eles foram criados não é de boa qualidade. Então o organismo vai absorver as toxinas e pode passar para o consumidor final. Outro grupo muito importante para os moluscos são os cefalópodes. Lembre que cefalo vem de cabeça e podes vem de pés. Então os cefalópodes eles têm os pés presos à cabeça. Assim como os gastrópodes têm os pés ligados na barriga. Gastro vem de barriga e podes vem de pé. Mas eu não tinha falado isso. Mas agora eu falei. Tá, continuando. Os cefalópodes são representados pelos polvos e pelas lulas. E eles podem ter tamanhos variados, tendo polvos e lulas pequenas e polvos e lulas que podem atingir até 20 metros de comprimento. Neste caso, podemos citar que os cefalópodes são os maiores invertebrados existentes. Os cefalópodes também possuem conchas, embora você não possa vê-las porque ela é interna. Mas, sem dúvida, um dos grupos que tiveram grande sucesso evolutivo foram os artrópodes. Os artrópodes são organismos que possuem o corpo segmentado e, além disso, apêndices articulados, como os pés e as antenas. O seu nome deriva justamente dessa característica. Artro significa articulações e podes significam pés, sendo então os artrópodes organismos que possuem os pés articulados. Os artrópodes são um grupo gigantesco e existem diversos subgrupos dentro do filo dos artrópodes, como por exemplo, os crustáceos, os insetos, os diplópodes e os quilópodes. Nós vamos analisar algo bem superficial sobre esse grupo, já que a gente poderia passar horas e horas falando sobre os artrópodes e ainda assim nem tocar na superfície de todo o conhecimento que a gente tem sobre esse grupo. Os artrópodes são o grupo que mais possui exemplares descritos, passando de 1 milhão de espécies conhecidas. Todos esses organismos possuem uma característica especial, além dos pés articulados. É a presença do exoesqueleto. Exo, externo, esqueleto, o esqueleto. Então, esses organismos têm o esqueleto do lado de fora do corpo, como a gente pode ver nessa imagem. O exoesqueleto dos artrópodes funciona como um esqueleto normal, serve para sustentação, proteção, movimentação, mas a presença desse exoesqueleto modifica a forma de crescimento desses animais, pois eles crescem, estagnam, voltam a crescer e estagnam novamente. Esse processo é causado pelo acontecimento das mudas, que é a troca do exoesqueleto. Os artrópodes em geral possuem segmentações no seu corpo bem claras. Nós podemos observar então 3 partes distintas desse grupo, como por exemplo, nós temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Isso levando em consideração os artrópodes como um grande grupo. Claro que mudando o grupo, algumas dessas características vão ser mudadas também. Por exemplo, os aracnídeos e os crustáceos possuem a cabeça fundida ao tórax. Então, ela vai se chamar de cefalotórax. Logo, ela não vai possuir cabeça, tórax e abdômen. Vai possuir cefalotórax e abdômen. Nos diplópodes e quilópodes, a gente vai ter a fusão tão indistinta dessas partes que nem vai ser possível dizer o que é tórax e o que é abdômen. Então a gente vai chamar de cabeça e corpo. Mudando o grupo também vai mudar a quantidade de pernas que o indivíduo vai ter. Por exemplo, os insetos possuem 6 pernas ou 3 pares. Já os aracnídeos possuem 8 pernas ou 4 pares.
No caso dos crustáceos, vão possuir 5 ou mais pares de pernas. Os diplópodes e os quilópodes vão possuir 1 ou 2 pares de pernas por segmento do corpo, o que dá uma grande quantidade aí. Os artrópodes são bem presentes na nossa vida. Quem nunca viu uma aranha, ou uma joaninha, ou um percevejo, ou mesmo um camarão? Até no Bob Esponja tem o Sr. Siriguejo, que não é um siri, na verdade ele é um caranguejo. Se você for analisar cada grupo separadamente, nós vamos conseguir reunir características que são típicas de cada grupo, como por exemplo, os insetos vão possuir 6 pernas e 2 antenas. Os aracnídeos vão possuir 8 pernas e nenhuma antena. Os crustáceos geralmente possuem 10 ou 12 pernas e 4 antenas. Os diplópodes e os quilópodes vão possuir também um par de antenas e uma centena de pares de pernas. Como exemplo de cada grupo nós temos, nos insetos, os besouros, as borboletas, as mariposas, as moscas, os mosquitos. Nos crustáceos nós temos os siris, os caranguejos, os camarões. Nos aracnídeos nós temos as aranhas e os escorpiões. Nos diplópodes a gente vai ter o piolho de cobra. E nos quilópodes, a gente vai ter o que a gente chama de centopeia ou lacraia. Os artrópodes possuem uma característica interessante. Eles podem possuir o desenvolvimento direto ou indireto. Isso quer dizer que eles vão sofrer metamorfose completa ou incompleta. Por exemplo, uma lagarta virar uma borboleta é uma metamorfose completa, pois ele vai modificar completamente o seu corpo até parecer algo totalmente diferente do que ele era quando era uma larva. Já no desenvolvimento indireto, é o exemplo das baratas. Ela já tem um imaturo que parece muito um adulto, mas ela possui algumas características incompletas, como por exemplo, as asas que não são desenvolvidas. O último grupo de invertebrados que a gente vai analisar são os equinodermos. Os equinodermos talvez sejam bem conhecidos pelo seu representante mais importante, a estrela do mar. Todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos alguma vez na vida da estrela do mar. As estrelas do mar, assim como as serpentes do mar, o pepino do mar, a bolacha da praia, são todos equinodermos e eles possuem algumas características interessantes que a gente vai analisar agora. Esse grupo é exclusivamente marinho e possui como principal característica o sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário é um sistema exclusivo dos equinodermos que possui diversas funções, desde a locomoção até a obtenção de alimentos. Esses organismos possuem uma simetria pentarradial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos dividi-los em 5 partes iguais. Nós não conseguimos dividi-los em 2 partes iguais ou 3 partes iguais, mas em 5 partes iguais. Mas essa não é uma característica da larva, que possui a simetria bilateral, ou seja, conseguimos dividi-las em 2 partes iguais. A fecundação nesses organismos ela é externa e os ovos eclodem formando essas larvas que são de simetria bilateral. Exemplos de organismos que são equinodermos. Nós temos o pepino do mar, as serpentes do mar, os ouriços do mar, que parecem um ouriço, por isso que a gente chama de ouriço do mar, e nós temos as estrelas do mar. Esses são basicamente os grupos que formam os equinodermos. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre invertebrados mais complexos. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, eu peço que você deixe aqui nos comentários ou que você me procure para que a gente possa conversar sobre esse assunto. E se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima aula.